Então é o seguinte, o que a gente vai ver agora? Vou mostrar para vocês o que é força da gravidade. Então a força da gravidade, ela está entre as forças fundamentais, nos estudos que a gente faz aqui na meteorologia dinâmica, lembrando que forças fundamentais são aquelas que ocorrem mesmo que você não tenha, por exemplo, um planeta em rotação, né? Mesmo que seu sistema de coordenadas não seja acelerado, ou seja, mesmo que você não esteja em nenhum sistema não inercial. Então, a gente tem a força da gravidade, né? A gente tem a força da atração gravitacional, a força do gradiente de pressão, okay? Que são forças, e a força de atrito viscoso, que são forças que independem da rotação do planeta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é a força da gravidade, e vocês vão, inclusive, ver qual é a diferença entre a força da gravidade e a força de atração gravitacional. Então, o tema da aula é a força da gravidade. O objetivo dessa aula é o quê? É você ver a força da gravidade e sua diferença em relação à força de atração gravitacional. Simples assim. Aula básica, mas que tem um valor conceitual muito grande para aplicações dentro da meteorologia. Então, vamos considerar o seguinte aqui. Estejamos trabalhando com um planeta perfeitamente esférico e que apresente rotação. Tá? Então, esse planeta é perfeitamente esférico e apresenta uma rotação com velocidade angular constante. E aí, nós temos, por exemplo, um objeto. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, a gente vai assumir que esse objeto apresenta massa unitária, ou seja, massa igual a 1 kg, e ele está sobre uma latitude, está sobre a superfície desse planeta e em uma latitude φ aqui qualquer. Aí a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: quais são as forças que estão agindo neste objeto? Você tem a primeira força que eu estou colocando aqui, que age nesse objeto, é a força de atração gravitacional, que aponta na direção do centro dessa esfera. A segunda força é a força centrífuga, que aponta perpendicularmente ao eixo de rotação, né? O eixo de rotação aqui o eixo de rotação é esse. Tá? E a força centrífuga é uma força que aponta perpendicular a esse eixo de rotação, só que para fora desse. E à medida que essa Terra está girando, que essa esfera está girando, né, esse objeto aqui ele está girando junto com a Terra. Então, se você fosse plotar um vetor V aqui, o vetor V estaria entrando nessa tela. Tá? Então, você teria o vetor entrando nessa tela porque esse objeto está girando junto com o planeta de oeste para leste. O que seria a força da gravidade? A força da gravidade nada mais seria do que a soma vetorial entre a força de atração gravitacional e a força centrífuga. Então, se você usa aquela regra lá do paralelogramo, por exemplo, então quando você soma vetorialmente a força centrífuga com força de atração gravitacional, você tem a força da gravidade. Eu exagerei aqui, tá? Essa diferença entre esse vetor f de g com o vetor f de ag, para vocês enxergarem que existe, né? Na verdade, um ângulo aqui. Ó. Existe um ângulo entre a força de atração gravitacional e a força da gravidade. Então, você percebe que a força da gravidade não necessariamente aponta para o centro dessa esfera aqui, como aponta a força de atração gravitacional. Tá? Então, existem alguns lugares da Terra, na verdade, dessa esfera, que pode ser considerada a Terra, por exemplo, que essa força da gravidade aponta exatamente para o centro da esfera. E outros lugares da Terra não, como esse aqui, por exemplo. Então, você está vendo que existe essa diferença entre o F de AG e o F de G. Isso aqui ocorre por conta da atuação da força centrífuga. Então, matematicamente, ó, a força da gravidade ela é dada pela soma vetorial entre a força de atração gravitacional e a força centrífuga. Então, lembrando que a força da gravidade, dependendo da latitude que ela esteja sobre a superfície da Terra, ela vai apontar numa direção diferente do centro da esfera. E aí,
a gente costuma chamar a força da gravidade como gravidade aparente e a força de atração gravitacional como a gravidade verdadeira. Então, no livro do Holton e outros livros de meteorologia dinâmica, você vai encontrar essas nomenclaturas, vamos dizer assim, para a força da gravidade e força de atração gravitacional. O importante é que você saiba qual é a diferença entre essas duas forças. Então, lembrem-se que isso aqui é uma soma vetorial. Então, tem alguns casos, tem alguns alunos que acreditam que, como é uma soma, sempre o f de g ele vai ser maior do que o f de ag, por exemplo. Mas nem sempre é assim, porque o vetor ele aponta em direções, às vezes, diferentes, e aí você vai ter um balanço de forças ali que leva o f de g ser menor do que o f de ag. No máximo, o f de g, que é a força da gravidade, ela pode ser igual à força da atração gravitacional, mas ela nunca vai ser maior. Vocês vão ver isso aqui. Então, ok. Tá? Então, dito isso, que a força da gravidade nada mais é do que uma força vetorial entre a força de atração gravitacional e a força centrífuga, tem uma perguntinha aqui que é o seguinte, ó. E se o objeto estiver no equador? Como é que vai ser a distribuição dessas forças? Força de atração gravitacional, força centrífuga e a força da gravidade. Aqui, ó, então, fazendo, né, o desenho aí da aplicação dessas forças, então você tem aqui uma força de atração gravitacional, que é esse vetor preto aqui, essa seta em preto representando a força de atração gravitacional, ela vai ter o mesmo módulo dessa força de atração gravitacional nessa posição. Por quê? Porque ela depende do produto de massas, no caso da esfera e do objeto, que não vão mudar, e também depende da distância entre o objeto e o centro de rotação nesse caso. Como a esfera, o planeta que eu estou considerando aqui é perfeitamente esférico, então essa distância entre o objeto e o centro de rotação não muda. Então o f de ag eles apresentam a mesma magnitude e apontam para o mesmo ponto que é o centro da esfera. E a força centrífuga, né, é uma força que é perpendicular ao eixo de rotação, está aqui o eixo de rotação, e aponta para fora nesse sentido. Tá? E aqui essa força centrífuga é maior nessa posição aqui sobre o equador do que numa latitude φ qualquer aqui, diferente do equador. Por que isso? Porque a distância entre o objeto e o eixo de rotação mudou. Aqui a distância entre o objeto e o eixo de rotação é uma distância nessa direção, do eixo de rotação até o objeto. E aí, quando você está nessa posição, a distância entre o objeto e eixo de rotação vale o raio dessa esfera. Então, R aumentou. E aí você tem uma força centrífuga maior, porque ela é proporcional, né, ao produto entre ômega quadrado, que é a velocidade de rotação, velocidade angular do planeta, vezes ao quadrado, né, vezes a distância entre o objeto e o eixo de rotação, que nesse caso vai ser aqui o centro da esfera. Então, neste caso, a força centrífuga seria maior, né, quando você está comparando aqui com a força centrífuga nessa posição. Força de atração gravitacional permaneceria o mesmo, né, ou a mesma, em relação a essa posição. E a força da gravidade seria menor em relação a essa posição. Por quê? Porque você tem duas forças apontando exatamente em sentidos opostos, e aí a resultante vai te dar uma força da gravidade menor do que a resultante da força da gravidade que ocorre nessa latitude φ qualquer. E aí vem uma outra pergunta, que é a seguinte: e se o objeto estiver no Polo Norte, por exemplo? Poderia ser no Polo Sul? Poderia também, sem problema nenhum. Estou colocando aqui no Polo Norte, que fica mais fácil para o nosso cérebro enxergar o que eu estou perguntando para vocês. Então, o que ocorreria aí com essas forças? Como é que seria a cara dessas forças se o objeto estivesse no Polo Norte? Você teria que, neste caso, a força centrífuga seria nula, porque ela está em cima do eixo, o objeto está em cima do eixo, então não tem distância entre o objeto e o eixo. A força de atração gravitacional permaneceria a mesma, ok? Porque não mudou massa, não mudou a distância entre
o objeto I, o centro da esfera, então permanece o mesmo, então a força de atração gravitacional ela tem o mesmo módulo, vamos dizer assim, da força com relação às outras posições, e como não tem força centrífuga, e a força da gravidade é dada por uma soma vetorial entre a força de atração gravitacional e a força centrífuga, nesse caso a força da gravidade estaria exatamente apontando para o centro da esfera, assim como aponta no equador, porém a magnitude sendo idêntica à da força de atração gravitacional. Sabendo-se disso, onde o objeto é mais pesado, no Polo Norte ou no Equador? Se você fosse calcular o peso desse objeto, onde ele seria maior? Nos polos, Por quê? já que a força de atração gravitacional vai ser maior, então se o objeto é mais pesado, então a força de atração gravitacional ela é maior. Então, Se o objeto é menor... Isso, se a gente considerar, por exemplo, que peso, força-peso é igual a massa vezes a gravidade, você vai calcular o módulo dessa força-peso, você tem aqui mg. Esse G é essa força da gravidade que a gente tem aqui, tá certo? Só que aqui está em módulo. E aí, como aqui a força da gravidade na região polar é maior do que na região equatorial, os objetos nos polos do que no Equador. Então, nesta aula, você entendeu o que é a força da gravidade e o que causa essa força da gravidade e a diferença entre força da gravidade e força de atração gravitacional.